Oi pessoal, canal EC Nordeste aqui na área, falando de futebol aqui. Vamos falar de futebol. Vamos falar aqui do Brasileirão Série C, onde está aqui o Santa Cruz Recife, e que já foi encerrado a primeira fase. Vamos passar os classificados e os rebaixados. Santa Cruz foi rebaixado. Vamos passar a notícia aí. Canal EC Nordeste, roda a vinheta. Rodando a vinheta aí do canal EC Nordeste. Oi pessoal, canal EC Nordeste de volta aqui na área para falar aqui de futebol, falar da Série C, que foi encerrada a primeira fase aí, os classificados, os rebaixados, e falar do Santa Cruz também. Mas de antemão, agradecer primeiro a Deus por mais um vídeo que eu vou fazer para vocês, agradecer a Deus pelos inscritos que Ele me deu, vai me dar muito mais ainda, agradecer a Deus por aqueles que visualizam e que não são inscritos também, agradecer especialmente também aos inscritos, e você que visualiza e que não são inscritos. Mas quando visualizar, você que não é inscrito, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, Seu like é muito importante para o canal. Ative o sininho da opção toda para receber notificações do canal quando for postado o vídeo. E deixe seus comentários sempre aí no vídeo, o que você está achando aí do canal, o que faz para melhorar e tudo mais aí. Deixa aí. Um abração a todos vocês aí. Que a bênção de Deus esteja na vida de todos vocês, de todos, inscritos que não são inscritos, que vão visualizar na sua vida sentimental, no seu casamento, no seu trabalho, onde você estiver. Vamos passar a notícia da Série C, que foi encerrada ontem a primeira fase, dos dois grupos. E os jogos foram os seguintes. Grupo A, Paysandu 2, Manaus 0, Ferroviário 0, Floresta 1, Jacuipense 3, Altos 2, Santa Cruz 1, Botafogo da Paraíba 1. Os classificados desse grupo foram Paysandu em primeiro com 30, Tombense em segundo com 27, Botafogo da Paraíba em terceiro com 27, Manaus em quarto com 26. Esses foram os 4 que classificaram para a segunda fase. O rebaixado para a Série D desse grupo, do grupo A, foi Jacuipense em nono com 18 e o Santa Cruz aqui do Recife em décimo com 12 pontos. Vamos passar agora o grupo B, os classificados, os jogos da última rodada e o rebaixado. Os jogos foram o seguinte: Paraná 4, Oeste 0, Mirassol 0, Novo Horizontino 1, Figueirense 2, Criciúma 1, Ituano 0, Botafogo de São Paulo 0, São José 1, Ipiranga 1. Os classificados desse grupo foram Novo Horizontino com 39, Ituano de São Paulo com 33, Novo Horizontino lá de São Paulo. Ipiranga do Rio Grande do Sul 32, Criciúma, repetindo os classificados desse grupo. Novo Horizontino lá de São Paulo 39 pontos, Ituano de São Paulo 33, Ipiranga lá do Rio Grande do Sul 32, Criciúma 30 pontos. E foram rebaixados. No lugar o Paraná com 16 e o Oeste com 7 pontos. Aí foi a classificação dos que avançaram, dos que foram rebaixados para a Série D. Foram rebaixados os 4. Jacuipense, Santa Cruz, Paraná e Oeste. Vão jogar a Série D de 2022. E esses 8 aqui, Paysandu, Tombense, Botafogo, Manaus, Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma, os 8 classificados para a segunda fase. Onde irá ter 2 grupos. Agora vai ser o grupo C e D. Grupo C e grupo D. O grupo C ficou formado com o seguinte time: Paysandu, de Belém do Pará, Ituano, lá de São Paulo, Botafogo da Paraíba e Criciúma, lá de Santa Catarina. No grupo D ficou Novo Horizontino de São Paulo, Tombense de Minas Gerais, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Manaus, lá do Amazonas. Aí os classificados, ainda não saiu a tabela, saindo a tabela, vamos passar aqui. Foram esses aí os 8 classificados e os 4 rebaixados que eu passei. Vamos falar aí do Santa Cruz. Santa Cruz fez sua despedida aí, uma despedida aí não muito boa, que já estava rebaixado na série D. Santa Cruz foi rebaixado agora, já foi rebaixado da incompetência lá do diretor, muitas coisas aconteceram. Foi uma despedida
com 1-1. Onde o Santa Cruz se despediu. E próximo ano, Santa Cruz na Série D. É planejamento, para bater lá e voltar. Tem que colocar, tá jogando Série D, coloca um time aí de Série C ou Série B. Ah, mas não tem recurso, não tem dinheiro. Tem que se virar, velho. Tem que se virar. Santa Cruz é um time grande. Santa Cruz é para estar aí indo Série C, Série D, Série C, Série D. Cadê a B e A? Tem que se planejar. Ah, tá na Série D. Faz um time de Série C, faz um time de Série B. Para voltar logo. É bater e voltar. Não pode demorar muito tempo ali. A Série D, eu acompanho aqui alguns jogos, são campos terríveis, são lugares terríveis de jogar. Em Santa Cruz não é dessa aí. Lá tem Santa Cruz, tá o ABC lá, tá o América do Natal, o Sergipe, tá muitos times bons aí, o 13, Campinense. Esses times têm que se programar para fazer um time, tá? Vamos para a Série D, vamos fazer um time de Série C, pelo menos um time de Série C. Ou um time de Série D. Não é que o jogador que tenha na Série D que não se chamou, não. Tem jogador da Série D que pode jogar no time de Série B, pode jogar no time de Série A, mas tem que se programar. Isso é uma coisa, felizmente aqui do Recife, foi ruim para Pernambuco, ruim para o futebol nordestino, mas é a realidade. Vai jogar próximo ano no Série D. É bom que já vai ter torcida, as torcidas já estão voltando. Santa Cruz está aí no pré-nordestão, joga ainda esse mês ainda, com o vencedor de, acho que é 13 não é Campinense, não me lembro, e Floresta. É um desses dois times aí. Aí o Santa Cruz vai jogar com esses dois times aí, meu amigo. É o único que tem o Santa Cruz de bom. É passar. Que aí vai ganhar dinheiro, aí vai poder se renovar. O Santa Cruz pensou aí de 5 jogadores. Vitor Oliveira, o Alisson Pernambucano, Dani Moraes, Jair foi pro Náutico. Teve outro aí que eu não me lembro. Mas vamos lá, na força dos tricolores. Tem que ser na força. É lutar. Tem torcida. A Série D do ano que vem, campo. Lotar. Não sei como é que vai ser o procedimento aí. Se o ano que vem já vai estar todo mundo, como é que vai ser. Mas no pré-nordeste tem torcida. Uma porcentagem aí. Vamos lá, tricolor. Vamos lá, é baixar a cabeça não. Acontece, agora não pode se acreditar nessa aí. Série C, Série D, Série C, Série D. Meu amigo, tem que se programar. Está no Campeonato Pernambucano, se programa logo com um time para a Série D. Mesma coisa o Náutico, se programa logo com um time para a Série B. Se programa o Sport com um time para a Série A. Ah, mas no Série... Campeonato Pernambucano não dá dinheiro. Meu amigo tem que se virar aí. Tirar recurso dali, tirar recurso de lá. Para não ficar os times naquela situação. Você está com rebaixado, o Náutico aí lutando aí. Vendo a hora de chegar lá perto do rebaixamento. O Sport já tem no rebaixamento. Pode acontecer. Muitos times do Nordeste aí tá assim também. Os times melhores que estão aí é o Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória aí lutando para não cair aí para a Série C. É isso aí. O Santa Cruz foi rebaixado, foi agora aí do jogo, foi rebaixado logo no começo. Não ligaram, não contrataram um jogador bom, trouxeram jogador, não sei. Houve alguma coisa. Mas tá aí, tá na luta, tá na guerra. Série D é bicho, agora é fazer um time para ir lá e voltar. Um abraço aí a todos os tricolores aí. Um abraço a todos os torcedores brasileiros. Todos os torcedores nordestinos, especialmente aos torcedores tricolores aí. Na força aí, tricolor. É levantar a cabeça e ir na luta, ir na guerra aí. E voltar o ano que vem para a Série C. E... é isso aí, é assim mesmo. Futebol é dentro de campo, não tem time mais assim, vai não. Tem que ser dentro de campo. Foi rebaixado, foi ruim para o futebol pernambucano, ruim para o futebol nordestino, mas é a realidade. Passei aí o Santa Cruz, a Série C, onde já foram formados os grupos. Grupo C, com Paysandu, Ituano, Paysandu do Belém Pará, Ituano de São Paulo, Botafogo da Paraíba, Criciúma lá de Santa Catarina. No grupo D, Novo Horizontino, São Paulo, Tombense, Minas Gerais, Ipiranga, Rio Grande do Sul, Manaus. Nossa, lógico, a gente tem que torcer para vir os times nordestinos, para encher aquela Série B de time nordestino. É torcer para vir Paysandu, Botafogo, Manaus. É isso aí, é assim. Mas vamos na guerra, não é fácil. Se chegaram até aqui, esses times são time bom. Obrigado aí por vocês que vão visualizar esse vídeo. Agradeço a Deus aí
que me deu condição de fazer mais um vídeo aí para vocês. Obrigado a todos os torcedores aí, a todos os inscritos, a aqueles que não são. Que vocês sejam todos abençoados. Mas você que não é inscrito, sempre lembrando aí, inscreva-se no meu canal aí. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Que as bênçãos de Deus neste dia estejam com você aí, na sua família. Tudo de bom na sua vida. Até a próxima. Canal do Nordeste atualizou você aí sobre a Série C e o Santa Cruz Recife.